Lição de número 7 tem como tema: Deus colocou Adão no Éden. Você alguma vez já começou alguma coisa e não terminou? Todos nós. Você pode lembrar-se de alguma coisa que começou a fazer recentemente e não terminou? Por que você não terminou o que começou? Você mudou de ideia? Perdeu o interesse? Ficou muito difícil? Dava mais trabalho do que você pensava? Alguém o interrompeu? Você não teve tempo para concluí-lo? Deus não é como nós. Ele nunca desiste do que ele planeja fazer. Quando começa uma obra, sempre a termina. Deus terminou tudo o que planejou fazer. Nós mudamos de ideia e dos nossos planos, mas nunca acontece isso com Deus. Deus nunca muda de ideia quanto ao que planeja fazer. Nada e ninguém pode impedi-lo de fazer tudo o que planeja. Nenhum ser humano pode impedir a Deus. Satanás não pode impedir a Deus. Deus é maior do que todos. Ele sempre faz tudo o que planeja. Por isso, quando Deus promete fazer algo, podemos ter toda a certeza de que Ele vai fazer mesmo. Gênesis 2:1 diz: Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Quantos dias Deus levou para fazer todas as coisas? Apenas 6 dias. Quantos dias se leva para construir uma casa? Leva bastante tempo, mesmo para um construtor profissional. Ele tem que ajuntar o material necessário, ter todos os trabalhadores prontos para as várias tarefas da construção e depois todo o trabalho tem que ser feito e inspecionado antes da casa ficar concluída. Mas olhe para todas as coisas que Deus criou em apenas 6 dias. Não há nenhum outro tão grande quanto Deus. Ele é todo-poderoso. Ele pode fazer tudo o que quer. Deus terminou em 6 dias tudo o que planejara fazer, então, no 7º dia descansou da sua obra criadora. Será que Deus descansou da sua obra porque ficou cansado depois de todo o trabalho que fez? Gênesis 2:3 nos diz: E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Depois de um dia de trabalho duro, nós queremos ir para casa e descansar. Algumas vezes nos envolvemos em tarefas bastante estafantes. Agora pense em tudo o que Deus fez naquela semana. Vocês acham que Deus descansou porque ficou cansado? Ele fez milhões de estrelas, sol e lua. Veja todas as coisas que criou na terra. Vocês acham que ele se deitou e disse: Estou cansado, vou ter um dia de descanso hoje? Não. Deus não fica cansado ou sonolento como nós. Ele não tem um corpo físico que precisa de descanso e sono. Deus é espírito. Ele é sempre o mesmo. Hoje ele é exatamente o mesmo que era quando criou a terra. Deus jamais mudará. Em Isaías 40:28 nos diz: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Deus não ficou cansado. Ele descansou porque terminou tudo o que havia planejado fazer. Quando você chega ao fim de um projeto importante, às vezes não sente vontade de apreciar o que foi realizado. Mesmo que tivesse energia para fazer mais, você não o faria porque tudo que precisava ser feito naquele projeto estava terminado. Nada mais podia ser acrescentado. Foi assim que aconteceu com Deus e com tudo o que criou. Deus estava bastante satisfeito com o que havia criado. Gênesis 2:4-6 nos diz: Estas são as origens dos céus e da terra. Quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que tinha não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Esses versículos ensinam algo muito interessante sobre o princípio.
No princípio, quando Deus criou todas as coisas, não regava a terra mandando chuva. Em vez disso, ele regava com a neblina que subia da terra. Porque Deus amava muito Adão, plantou um lindo jardim especialmente para ele. Deus incluiu naquele jardim todos os legumes, verduras e árvores frutíferas que Adão precisava para manter-se feliz, forte e saudável. Gênesis 2, 7 e 8 nos diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Para quem você faria algo encantador? Uma senhora prepara uma refeição especial para sua família porque a ama. Um homem trabalha horas e horas num trabalho de carpintaria para sua esposa porque a ama. Até uma criancinha passa uma boa quantidade de tempo fazendo um presentinho bonito para seu pai ou sua mãe porque os ama. Deus plantou um lindo jardim para Adão porque Deus o amava. Todos os jardins zoológicos do mundo não poderiam ser comparados com o jardim de Deus. Depois que Deus aprontou tudo, colocou Adão no jardim. Deus não perguntou a Adão se ele queria morar lá. Deus simplesmente colocou Adão no jardim chamado Éden. Deus não disse ao homem: Adão, eu plantei um jardim. É um lugar realmente lindo. Você gostaria de morar lá? Deus não ofereceu a Adão um lugar onde morar. Deus pegou o homem que havia formado e o colocou no jardim. Por que Deus podia fazer isso? Por ter criado o homem, ele tinha o direito de colocá-lo onde quisesse e de dizer-lhe o que fazer. Em algumas partes do mundo, aquele que faz algo é também o dono, porque as pessoas têm que fabricar para si tudo que usam. Se um homem pergunta: quem é o dono daquela canoa? A resposta seria o nome da pessoa que a fez. Ele a fez, por isso a possui, e é dele para que faça o que bem entender. A distinção em nossa cultura pode não ser tão óbvia, mas a relação entre fabricante e dono ainda se aplica. Se você plantasse uma horta, seu vizinho estaria certo se viesse, sem pedir a você, e colhesse todas suas verduras e levasse para casa? Claro que não. Você plantou e é o dono da horta. Ela é a sua para você usá-la como desejar. Será que alguém tem o direito de entrar em sua casa e levar as coisas que são suas? Não. Elas pertencem a você. Ou olhando de uma perspectiva diferente, será que um homem poderia dizer a outro: eu construí uma casa, então você quer morar lá e cuidar da casa e do quintal? Um homem podia dizer isso para sua esposa e seus filhos porque eles são sua família, mas não tem o direito de dizer isso para outros. E quanto a Adão, será que Deus tinha o direito de pegar Adão e colocá-lo no jardim? Quem era o dono de Adão? Era Deus, porque ele o fez. Deus é o dono de todas as coisas. Ele tem o direito de fazer o que quiser conosco e com todas as outras coisas que criou. Ele tem o direito de nos dizer o que fazer. Deus criou Adão, portanto pertencia a Deus. Deus disse a Adão para tomar conta do jardim, mas Adão não precisava trabalhar muito porque tudo era perfeito. As ervas daninhas não existiam. Lesmas, lagartos e insetos não comiam as frutas e legumes. Tudo era lindo e perfeito. O que aconteceu? Por que as coisas são tão diferentes agora? A Bíblia nos conta exatamente o que aconteceu para mudar tudo. Estudaremos isso mais adiante. Deus plantou duas árvores muito importantes no meio do jardim: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus era a fonte de vida de Adão. Deus queria que Adão tivesse o que era bom. Adão era dependente de Deus para todas as coisas. Deus fez Adão e tudo mais em sua criação. Gênesis 2:9 nos diz: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse a Adão tudo o que era bom e o que era mal. Quando colocou Adão no jardim, Deus não deixou que ele escolhesse sozinho o que era certo e o que era errado.
Deus falou a Adão o que não deveria fazer e o que aconteceria se desobedecesse. Gênesis 2, 16, 17 nos diz: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Alguma vez sua mãe ou seu pai ou sua professora lhe instruiu quanto ao que era certo ou errado? É claro que sim. E foi para o seu próprio bem. Quando você era pequeno, seus pais lhe ensinaram a olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. Ensinaram-lhe a não colocar a mão no forno quente. Por que eles fizeram isso? Porque o amo e porque você precisava deles para ajudá-lo. Senão você não teria feito boas escolhas para si mesmo. Deus nos instruiu claramente que Ele ainda é o mesmo hoje. Não nos deixou sozinho para decidirmos o que é certo e o que é errado. Deus nos deu a Bíblia para que soubéssemos o que lhe agrada e o que lhe desagrada. Deus instruiu Adão. Deus plantou uma infinita variedade de árvores que forneceriam alimento para o homem e que embelezavam o jardim. Apenas uma árvore foi negada a Adão. Ele não deveria comer da árvore que era chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus sabia o que era melhor para Adão. Desde o tempo em que criara Adão, Deus já havia decidido o que era bom para ele. Adão não conhecia nada vil ou mal, porque Deus lhe tinha dado tudo o que era bom. Adão estava com a escolha de obedecer ou não a Deus. Adão podia escolher obedecer e comer apenas o que Deus havia dito que era bom. Ele podia comer da árvore da vida e viver para sempre. Mas se Adão desobedecesse a Deus e comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso iria mostrar que Adão havia decidido ser independente de Deus. Ser independente significa agir sozinho, recusar obedecer à autoridade que está sobre nós. Na hora em que comesse, ele saberia não apenas o que era bom, mas também o que era mal. Em vez de Deus lhe dizer o que era bom e o que era mal, ele teria que escolher para si mesmo. Se ele desobedecesse a Deus e quisesse ser independente de Deus, então o resultado seria a morte, separação de Deus. Gênesis 2:17, Deus avisou Adão: se você comer do fruto desta árvore, morrerá imediatamente. O que Deus quis dizer quando falou que Adão morreria? Primeiro, a separação de Deus, morte de um relacionamento. Adão seria imediatamente separado de Deus. Vocês se lembram do que aconteceu a Satanás e seus anjos quando eles pecaram? Eles foram afastados do amor e da amizade de Deus. Foram separados de Deus, removidos de suas posições no céu, e Deus preparou um lugar terrível, castigo onde os colocará para sempre. Se dois amigos tiverem uma discussão ou contenda que ambos recusam esquecer, será que eles continuam gastando tempo juntos só para bater papo, fazer compras ou pescar ou qualquer outra coisa que costumavam fazer antes? Não. Desentendimento causa separação. As pessoas não gostam de estar ao lado daqueles de quem discordam. Deus avisou Adão que se ele desobedecesse ao seu mandamento, ele não seria mais seu amigo. Adão seria inimigo de Deus da mesma forma que Satanás, e ele seria separado do amor e da amizade de Deus, morreria, seria separado de Deus, a fonte da vida e de tudo que é bom. A parte de Adão que foi criada à imagem de Deus para que Adão pudesse conhecer, amar e obedecer a Deus, ficaria separada dele se Adão comesse do fruto proibido. Segundo, separação do corpo, ou seja, a morte do corpo físico. Deus não quis dizer que Adão morreria fisicamente no mesmo dia em que comesse do fruto. Deus quis dizer que naquele dia Adão seria separado de Deus e que era a fonte da vida. Por causa disso, ele também teria que morrer fisicamente. Se Adão desobedecesse mais tarde, o seu corpo morreria. O que acontece quando um galho é cortado de uma árvore? O galho não morre imediatamente, não é?
As folhas ainda ficam verdes por alguns dias e ele parece exatamente como era antes de ser cortado. Mas porque ficou separado da árvore, não pode receber o que precisa para continuar vivo. Ele foi cortado de sua fonte de vida. Logo, logo ele vai murchar e secar. Foi isso que Deus quis dizer que aconteceria a Adão. Se Adão comesse desse fruto, seria imediatamente separado de Deus, a fonte, o doador e o mantenedor de sua vida. Quando alguém morre, é separado do seu corpo. O espírito ou alma da pessoa, isto é, a parte dela que não pode ser visto, sai do corpo e ela morre. Quando Deus criou o corpo de Adão, este não tinha vida. Seu corpo era semelhante ao de uma pessoa morta. Então Deus soprou a vida nas narinas de Adão. Quando Deus soprou no corpo de Adão, este recebeu sua alma e espírito. Nosso corpo é a casa da nossa alma e o espírito. Quando você quer encontrar seus vizinhos, vai à casa deles. Mas se eles se mudam para outra cidade e saem da casa, mudam assim seu local de moradia. Eles foram afastados do lugar onde moravam. Se alguém perguntar onde eles estão morando, você dirá: eles se mudaram para outra cidade e não moram mais naquela casa. Isso que acontece quando alguém morre. Ele deixa o seu corpo. Separação eterna no lago de fogo, o fim das alegrias e da bênção de Deus. Finalmente, se Adão desobedecesse a Deus, não apenas seu corpo morreria, mas também posteriormente ele iria para o lago de fogo. É o mesmo local da terrível punição que Deus preparou para Satanás e seus espíritos. O castigo de Adão seria para todo sempre. Deus é soberano. Ele tinha o direito de dizer a Adão o que fazer. Deus fez Adão, ele deu vida. Adão lhe pertencia. Deus disse a Adão o que fazer porque Deus é amoroso. Deus queria desfrutar do amor e da amizade de Adão. Ele só queria que fosse melhor para Adão. Deus tinha o direito de dizer a Adão o que fazer porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabia o que era melhor para Adão. Sabia que se Adão comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, seria separado dele, seu Criador. Provérbios 1:7 nos diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Esse tipo de temor não é o mesmo com o qual tememos o mal. Nós tememos a Deus porque sabemos que Ele nos tem falado a verdade sobre o pecado e sobre a sua punição. E Ele cumprirá a punição exatamente como prometeu. Pense um pouco quem é Deus. É maior que tudo. É nosso Criador. É nosso dono. Sabe todas as coisas. É santo e justo e exige a morte como pagamento pelo pecado. Mas Deus nos ama e quer que sejamos seus amigos. Ele nos deu a Bíblia para que possamos conhecê-lo. Esta é a nossa proposta nessa jornada de 50 passos ou 50 lições. O convido a estudar a palavra de Deus juntos e descobrir o que ela diz. Conto com você no nosso 8º passo dessa jornada ou na nossa 8ª lição. Até lá e muito obrigado por sua atenção.